Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que recorrente o pessoal me pede no Instagram para falar um pouco mais, porque tem muita gente que além de ter a mãe narcisista, também tem o pai narcisista. Ou às vezes só tem o pai mesmo. E por que não é falado sobre o pai narcisista, né? Esses sobreviventes sempre me questionam, né? Por que não é tão falado sobre o pai narcisista, a forma como ele age? E sim, gente, realmente é muito mais falado da mãe narcisista. Eu acredito que, sabe, o número de mães narcisistas é crescente, mas eu também acho que tem alguma coisa aí com os pais que a nossa sociedade deixa passar em branco, então eu vou dar minha opinião aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Se você já gostou desse tema, foi você uma das pessoas que pediram esse tema para mim, já deixa seu joinha e bora falar sobre esse assunto que é super necessário. Bom, primeiro de tudo, por que eu acredito assim que não é tão falado sobre pais narcisistas, né? Sobre o pai, a figura do pai narcisista. Primeiro de tudo, porque eu acredito que a nossa sociedade é muito machista e esses pais que são assim, desse jeito, narcisistas, que eu vou falar aqui, né, quais são as principais características deles. Esses pais, eles são tidos como os pais que são corretos. Como nossa sociedade é machista, eles acham que esses pais estão agindo certo. O pai narcisista, ele é extremamente egocêntrico, ele é muitas das vezes violento, tá? Com os filhos, com a esposa também. Se a esposa, a mãe, né, enfim, não for narcisista, ele também vai ser violento e abusivo com ela. Caso ela seja narcisista, aí realmente é um combo dos infernos, porque não há filho que aguente esse combo, né? E nossa, eu acredito que deve ser a pior situação, né? Quando ou o pai é psicopata, a mãe é psicopata, narcisista, os dois são, enfim. Eu acho que essa é a pior situação, porque em uma situação que o pai é narcisista e a mãe é, enfim, uma pessoa boa, ela vai tentar de alguma forma proteger os filhos. Mas em uma situação em que o pai é narcisista e a mãe também, eu imagino quão difícil deva ser para esses filhos, porque é abuso de um lado e abuso do outro. Muitas das vezes essa mãe vai abusar psicologicamente e esse pai vai abusar psicologicamente, fisicamente, vai bater, vai, nossa, fazer de tudo. Infelizmente a gente sabe que tem muitos casos, né? E as características desse pai narcisista é justamente ser extremamente violento, egocêntrico, ele acha que o mundo gira em torno dele, é um pai grosseiro que não sabe conversar, não sabe falar com o filho ou com a filha, né? Ele vai sempre ser aquele pai que só aparece para bater nos filhos, para dar bronca. É como se ele fosse requisitado quando a situação está fora de controle. E como ele aprende a controlar a situação é sendo totalmente agressivo, sendo aquela pessoa totalmente tóxica. Na infância, ele não tem paciência com os filhos, ele não troca fralda, ele não ajuda a mãe em nada. Geralmente são pais que falam que não nasceram para isso é coisa de mulher, eu não tenho que fazer isso não. Então, na infância inteira, eles deixam todas as responsabilidades na mão das mães sobre os filhos, não cuidam, não dão banho, não trocam, eles não criam um vínculo afetivo com os filhos. Na fase da adolescência, costuma piorar no sentido de que se o filho não fizer o que o pai quer, ou não, enfim, estudar como ele quer, ou escolher a profissão que esse pai quer, aí que vai vir a fúria, né, narcísica desse pai, que vai ser extremamente agressivo. Se o filho precisar de ajuda financeira para decidir o futuro, a faculdade, enfim, se não for a faculdade que esse pai quer,
ele não vai pagar, ele não vai ajudar, ele vai mandar o filho se virar, que ele não quer nem saber, porque ele é tão egoísta que só pensa nele mesmo, que se não for o que ele quer, ele não vai ajudar o filho de forma alguma. E eu tô falando aqui, gente, filho, mas é no geral, tá? Filhos e filhas desses pais. Esse pai vai costumar ser extremamente agressivo, ele vai exigir boas notas do filho, que o filho seja o melhor em tudo, para justamente esfregar na cara dos amigos, dos familiares, que o filho dele é bom em tudo. Sendo o filho homem, ele vai exigir muito, vai fazer com que esse filho homem se sinta extremamente pressionado a ser o melhor em tudo. Geralmente são aqueles pais que a gente fala que são machistas, mas a gente precisa às vezes ir um pouco além, porque não é só machismo, né? Tem alguma coisinha ali por trás. Quantos narcisistas psicopatas estão escondidos nesse pai que a sociedade só vê como ele é muito bruto, ele foi criado assim mesmo, e a gente, né, enfim, chama de machista. E a sociedade só faz vistas grossas, falando que ele foi assim mesmo, ele foi criado assim pelo pai dele, então é a única coisa que ele sabe ser, ele só sabe ser desse jeito. Eu, obviamente, não acredito nisso, tá, gente? Porque senão nós que somos filhos de narcisistas, né? No meu caso, eu sou filha de mãe narcisista, eu iria ser narcisista também, se fosse por essa lógica, porque o que eu aprendi dela? Aprendi só coisas assim, ruins, né? Manipulação, toxicidade, a criticar os outros, a ser ingrata. Se eu fosse ser igual a minha mãe narcisista, era esse tipo de pessoa que eu ia ser. E eu não sou, eu sou empata e eu escolhi ser diferente. Então, obviamente, eu não acredito que esses pais brucutus, né, eles são assim porque o pai deles, né, o seu avô, criou eles assim. Ok, mas eles têm a chance de mudar. Então, se eles continuam sendo esse tipo de pessoa, é porque eles realmente não quiseram mudar na vida deles. Eu penso assim. Na maioria das vezes, esse pai narcisista com o filho homem vai fazer com que o filho seja um projeto dele, né? Um outro machista vai criar um outro narcisista, ele vai criar um monstrinho. Principalmente se esse, né, filho quer agradar muito ao pai, ser igual ao pai, de certa forma admira, né? Porque as outras pessoas falam, olha como seu pai é forte, dá conta de tudo na família. Ele admira, mas ele às vezes nem sabe o que ele admira. Ele admira porque as pessoas falam, né? Então ele provavelmente pode ser extremamente parecido com o pai e seguindo esse caminho. Os filhos que vão totalmente contra esse pai narcisista são os filhos que são, né, os bodes expiatórios, que o pai vai deserdar, vai fingir que não existe, vai falar na cara do filho, olha, você não é mais meu filho, só por ter decepcionado ele em muitas situações. Geralmente é um filho que decide seguir a própria vida e não fazer aquilo que esse pai narcisista abusivo quer. Com a filha mulher, esse pai narcisista, ele vai ser extremamente violento, vai ter muitos ciúmes dessa filha, não vai deixar ela namorar, né? Conhecer outras pessoas, sair com as amigas, vai ser aquele pai extremamente rígido, que não pode responder ele, que qualquer coisa ele vai bater, vai enfiar a mão na cara. Geralmente são pais extremamente violentos e muitas das vezes, infelizmente, a mãe é uma pessoa que também é manipulada por esse pai, então ela também sofre abuso psicológico, abuso físico, né, no sentido de espancá-la também. Então, às vezes é uma mãe que não tem forças para conseguir agir contra esse pai. Infelizmente, também tem o caso de ter o pai e a mãe narcisista
como eu disse, então vai ser um abuso duplo. Eu de verdade não vejo saída para uma situação dessa, né? Se você é filho ou filha de dois pais narcisistas, né, de ambos narcisistas, eu realmente não vejo saída a não ser o contato zero e você realmente não conviver com esses pais, porque é um abuso duplo. Se é difícil um só ser narcisista, imagine os dois. Eu acredito, como eu disse, que a sociedade encoberta esses pais, né, os machões, porque a nossa sociedade é machista e acha realmente que esses pais estão certos na forma deles criarem os filhos, mas a gente sabe que é uma forma totalmente abusiva. Isso não traz nada de bom. A gente só vê, infelizmente, né, sobreviventes dizendo o quanto odeiam o pai, quanto não querem mais saber dele. Pode acontecer o que for, eles não querem mais saber desse pai, porque foram criados à base de tortura psicológica, tortura física, né, de apanharem muito. E também, infelizmente, a gente sabe que tem os casos de abuso sexual. Então, realmente acontece. Aí eu já acho que é psicopata, sabe? Não só narcisista, mas é psicopata. Então, é muito pior. Eu acho que em muitos casos, os pais narcisistas, por terem essa força, né, de ser homem, então eles são mais fortes, eu digo na questão física. Eu acredito que os abusos físicos, né, de espancar os filhos é muito mais recorrente. Eu, né, enfim, recebo muitos relatos assim, que o pai era extremamente violento na infância, na adolescência e que realmente esses filhos cortaram contato mesmo com esse pai extremamente violento e agressor. Infelizmente a sociedade protege, né, esses pais com essa postura, mas se você, filha ou filho de pai narcisista, eu realmente aconselho você a sair de perto dele. Transtorno de personalidade narcisista é realmente muito sério. Provavelmente eles não vão mudar. O transtorno não tem cura, então você não vai conseguir uma convivência amigável com seu pai, porque ele é esse ser humano que é extremamente egoísta, só pensa nele mesmo, nas vontades dele, no que ele acha que é certo. E geralmente são extremamente teimosos, então ele nunca vai dar o braço a torcer para alguma situação ou para alguma coisa que você decidiu que ele não concorda. Sempre que ele te vê, ele vai sempre jogar aquilo na sua cara, né? Falar a situação em que você não fez o que ele queria, lembrar de alguma coisa que pode ter tomado uma decisão, mas para ele foi uma decisão ruim, então para ele vai ser sempre um desgosto, você sempre vai ser o desgosto da família. Piora quando você tem irmãos que, né, enfim, provavelmente são os irmãos dourados, né, que esse pai vai bajular de alguma forma e vai ficar te comparando com esses irmãos. Ele vai sempre agir dessa forma. Se você parar para pensar um pouquinho, com certeza você conhece uma família que o pai é extremamente tóxico ou é narcisista, e que você percebe que ele faz uma distinção dos filhos, elogia mais um, põe lá no chão o outro. Se você parar para pensar, é muito fácil você achar famílias que têm esses pais disfuncionais. Bom, eu sei que é difícil, gente, às vezes a gente está numa situação difícil, complicada, mas eu realmente aconselho tanto para o pai narcisista quanto para a mãe narcisista o contato zero. Eu acredito que em certas situações o pai seja mais perverso, apesar de ter muitas mães narcisistas perversas que a gente sabe que disfarçam muito bem. Então a sociedade também encobre, mas o pai narcisista é extremamente violento. Tome cuidado, não afronte ele enquanto você ainda estiver na casa, né? Enfim, ainda estiver morando com ele. Faça o máximo possível para não afrontá-lo, para ele não te agredir. Faça o método da pedra cinza. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu ensino sobre o método da pedra cinza, como funcionou para mim.
Claro que eu sou filha de mãe narcisista, meu pai, graças a Deus, é um homem muito bom, maravilhoso, né? Eu tenho essa sorte de pelo menos ter o pai muito bom, mas eu acredito que algumas coisas que a gente aplica sobre o método Pedra Cinza, sobre não afrontar eles, eu acredito que também serve para o pai, né? Mas você que é filho de pai narcisista, me conta aqui abaixo nos comentários como é o seu pai. O que você já tentou fazer para amenizar essa fúria narcisista dele? Se ele é assim só com você ou se é com todos os seus irmãos, se você tem mais irmãos. Comenta aqui para mim que a gente sempre fica sabendo da opinião das outras pessoas. Então a gente também busca mais conhecimento dessa forma também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês me pediram para falar um pouquinho mais. Se restou alguma dúvida, deixa abaixo aqui para mim que eu também vou responder vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo para ajudar mais filhos e filhas a perceberem se eles têm um pai narcisista, um pai abusivo, tóxico, tá? Se inscreve no canal também e deixa um joinha pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!